Se você está cansado de ter resultados genéricos usando o Cloud Code, provavelmente o erro está nesses 5 arquivos que falta quando você vai construir todos os seus projetos dentro do Cloud Code. E hoje eu vou te apresentar cada arquivo desse para que você consiga ter melhores resultados e remova de uma vez por todas esses resultados genéricos que sempre acontecem nos seus projetos. E a primeira coisa que você precisa configurar dentro do seu Cloud para que esses resultados genéricos sumam de uma vez por todas é o Cloud MD. Esse é o primeiro arquivo da nossa lista e ele é o maestro. Ele é quem dita todas as regras da casa e também é quem manda em todas as outras coisas que vão acontecer depois de fazer a leitura desse arquivo. E aí a gente começa entendendo para que ele serve. Basicamente, ele vai carregar em todas as seções e ele vai definir como o seu Cloud vai trabalhar. Então, qualquer projeto, o Cloud primeiro vai precisar ler esse arquivo e a partir desse arquivo ele começa a tomar as decisões e fazer todo o projeto. Que é como eu coloquei aqui, ó. Ele diz sempre o que vai ser feito, o que não pode ser feito. Ele também vai apontar todos os outros 4 arquivos que você vai ver daqui para frente, onde ele vai precisar ser usado, a forma como ele vai ser usado. E todos os projetos, basicamente, eles vão sempre passar primeiro pelo Cloud MD. Então lembre, ele basicamente é como se fosse o maestro da orquestra e os próximos 4 arquivos que você vai ver são os músicos que vai ajudar essa orquestra a acontecer. E aí também nós vamos entender o que vai dentro do Cloud MD, que basicamente são as regras da sua operação, como você quer os resultados dos formatos e quando ler os outros arquivos. E a maior armadilha que pode acontecer, já que é um arquivo que ele é primordial e ele vai ditar a regra de tudo que vai acontecer dentro da sua operação, é você querer colocar tudo aqui dentro desse arquivo. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, já que ele é um arquivo que vai ser lido várias vezes antes de começar. Qualquer operação, ele precisa ser um arquivo certeiro, quase como se fosse um tiro de sniper. Ele vai ter as informações que são necessárias para que os próximos passos aconteçam. E eu também vou deixar todos os prompts que você vai precisar para fazer cada um desses arquivos de forma organizada e que você não tenha muito trabalho para pensar o que vai em cada coisa, já que você está iniciando nesse mundo do cloud, beleza? A primeira coisa que a gente vai entender aqui, que é a da parte do que vai dentro, que são as regras de operação. Por exemplo, eu posso escrever lá, ó, sempre me responde em português, nunca use travessão nos meus textos e antes de qualquer tarefa que não seja trivial, entre no modo de planejamento e sempre verifique o trabalho antes de me entregar. Essa regra basicamente vai definir como, por exemplo, eu odeio quando vem travessão nas minhas coisas, porque sempre fica parecendo que é o ChatGPT, né, que escreveu. E além disso também, eu gosto desse modo de planejamento para que ele me diga quais são os próximos passos do que vai acontecer. Dessa forma fica sempre organizado o meu trabalho e eu também deixei outros exemplos aqui, ó. O padrão de saída, que é resposta direta, sem enrolação, use listas quando for precisar me ajudar. Nada de usar emoji, eu não gosto muito de texto com emoji. Se for código, ele precisa me indicar quais são as partes do código que é mais importante. Já que eu não sou uma pessoa que sei codar, nem dev, nem nada do tipo, eu preciso entender quais são aquelas linhas que são primordiais para que aquele trabalho aconteça. Além disso, eu também coloquei quando ele deve ler cada arquivo. Por exemplo, para escrever qualquer texto público, ele vai ler o Voice MD e o Audience MD, que são 2 arquivos que eu vou colocar aqui para frente para você aprender. E também tem aqui a parte de baixo, que é quem sou eu, é em uma linha só que vai ter esse Cloud MD. Não se preocupe em preencher isso aqui demais, porque não tem necessidade, já que a gente vai colocar também isso aqui em um outro arquivo mais pra frente, beleza? E como eu falei pra você, eu vou deixar o prompt aqui, basta você vir aqui embaixo, copiar o prompt, e onde estão essas partes aqui, você vai precisar atualizar com o que você precisa para que esse prompt fique mais com a sua cara, beleza? Bom, agora que você entendeu que o Cloud MD basicamente é a alma de todo o negócio, ele é um maestro, né, e que vai mandar em todos os outros arquivos, a gente vai conhecer o arquivo de número 2, que é o Origem MD, que basicamente é quem você é. Já que quando você vai precisar fazer alguns trabalhos, o Cloud ele precisa entender quem você é para que ele possa escrever como você é. Escrever com suas palavras, com a forma que você imagina. Então aqui basicamente o Origem MD ele vai guardar a sua história, suas raízes e o que você acredita. Além disso, ele vai fazer o Cloud escrever com a sua cara, não de forma genérica. E quando eu digo que ele não vai escrever de forma genérica, são aqueles textos que a gente sabe que, por exemplo, se eu pedir para ele escrever uma cópia agora 300 vezes, dificilmente vai mudar muitas coisas. A linha de raciocínio basicamente vai ser a mesma, porque as decisões que vão ser tomadas com a ideia do que o Cloud já está acostumado a fazer. Então, pensando nisso, o Origem MD, ele vem com a ideia para trazer
mais a sua voz, mais a sua forma de falar e com o jeito que você imagina o mundo aqui dentro desse arquivo. Então, basicamente, o que é que vai dentro dele? A sua origem, de onde você veio, o que você abriu mão para chegar nessa jornada. É como se você estivesse contando a sua história para o Claude, para que ele possa escrever esse arquivo para você. E nesse momento eu vou facilitar mais a sua vida, para que você não precise escrever sozinho. Basicamente, você vai pedir para que o Claude ele faça uma entrevista com você, uma pergunta de cada vez, para que você consiga responder com o máximo de precisão que você puder, sem mentir, contando as maiores verdades para que esse arquivo realmente seja parecido com aquilo que você é. Então você vai vir aqui no site dos prompts, que eu vou deixar aí o link na descrição, como eu falei. Você vai pegar esse origem.md, que é o arquivo número 2, e aqui você vai pegar esse prompt, copiar, como eu falei, e veja o que tem escrito aqui, ó. Quero construir o meu arquivo origem.md, o documento que conta para o Claude quem eu sou no nível humano. Não é a minha oferta, não é o meu público, sou eu. Minha entrevista, e aqui basicamente vem as perguntas na ordem do que ele vai fazer. Ele vai perguntar e você vai responder com o máximo de precisão possível para que esse arquivo extraia o máximo da humanidade que tem dentro de você e da sua história. E a maior armadilha na hora de você construir esse arquivo é você colocar só as suas crenças que são mais seguras. Você precisa colocar também as suas opiniões que são diferentes. Porque nesse caso, a sua opinião diferente é o que vai trazer a sua originalidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa que usa o Cloud Code para construir a maioria dos projetos aqui dentro da empresa e ainda assim eu não sou um dev. Então, por exemplo, eu posso trazer aqui a minha opinião de uma pessoa que não é desenvolvedor para trazer mais originalidade dentro dessa ideia do que eu estou construindo aqui, já que a grande maioria das pessoas que utilizam o Cloud e o Cloud Code são pessoas que são programadores. E agora que você entendeu o Cloud MD, que é o maestro, e logo em seguida você entendeu o Origem MD, que é o arquivo que vai trazer tudo que há dentro de você, a sua personalidade, para trazer a voz, para que o chat possa escrever como você vai conhecer agora o Design MD. Esse arquivo, basicamente, é ele que vai trazer o visual da sua marca. É ele quem vai traduzir a forma como você vai falar na internet, na web, no arquivo, num texto. Basicamente, é ele quem vai trazer a forma que você vai se apresentar no estilo de imagem ou na forma que você vai se apresentar com a ideia do visual, beleza? Então, basicamente, com ele, é como você aparece em tudo que você cria. E para que ele serve? Ele vai definir as suas cores, a sua fonte, a sua estética. Ele faz tudo quando você for criar nesse sentido. Digamos que eu vou criar um site, um post, um carrossel. Ele vai fazer com que a identidade seja sempre a mesma. Então o Cloud MD, quando for fazer alguma coisa que envolva visual, ele vai chamar esse arquivo para trabalhar e esse arquivo vai apresentar exatamente isso daqui. As suas fontes, as suas cores, a sua estética. E caso você ainda não tenha desenvolvido e não sabe como desenvolver a sua paleta de cor, o seu brand book, a forma como a sua marca vai ser a identidade, é bem simples. Por exemplo, eu poderia vir aqui no Pinterest, escolher essa imagem aqui, ia tirar uma print dessa imagem, e assim que eu tirasse essa print, eu, por exemplo, usasse ela aqui para copiar a imagem e colasse dentro do meu Cloud, eu diria, ó, essa é a minha identidade visual, e a partir disso, desenvolva o meu Cloud MD e desenvolva toda a minha identidade que eu preciso aqui dentro. Então, basicamente, se a gente volta aqui, você vai perceber que o que vai dentro é as suas paletas de cores, as suas fontes, a sua hierarquia de título, o seu estilo visual no geral. Então aqui eu já deixei também o espaço de como seria para criar. Então você vai pegar a referência, como eu falei no Pinterest, que seja mais parecido com aquilo que você deseja e vai pedir para transformar em um Design System, né? E também num Design MD, que é esse arquivo geral que você viu. E a grande armadilha na hora de você criar esse arquivo é você achar que você precisa ser um design. E na verdade você não precisa ser nada disso. Lembre, você vai ter vários trabalhadores, entre aspas, fazendo com que essa orquestra funcione. E um desses aqui é o Design MD e também o Design System, que vai construir todo o sistema da identidade da sua marca com uma única print. E aí você pode ir conversando com ele. E lembre, tudo isso é extremamente personalizável. Se você decidiu, depois daquela print, que você quer adicionar mais cores, você pode pedir para ele trazer mais combinações, pedir fontes que combinem com a ideia do seu projeto. E você vai conversando com o Cloud até que vocês cheguem numa identidade que você acha que expressa realmente a alma da sua marca, que é para isso que serve o Design MD e o Design System. Expressar a alma daquela marca que você deseja apresentar para o mundo. E agora a gente está quase chegando ao fim. É o momento que a gente vai trabalhar no arquivo 4 dos 5 que eu vou apresentar hoje para você, pois o Voice MD é o momento que vai trazer o seu jeito de falar. É engraçado, né, que quando a gente volta lá para o arquivo número 2,
que é o que traz a sua origem, que a gente traz um pouco dessa ideia, parece que você está construindo os mesmos arquivos. Mas na verdade aqui é diferente. Nesse momento ele vai ensinar como o Claude vai escrever do seu jeito, ele vai definir um tom, ele vai formar as palavras que você costuma utilizar, o que você evita utilizar, como por exemplo lá naquela regra que a gente apresentou a ideia de não utilizar travessão que tinha lá no Claude MD. Ele também vale para qualquer texto, e-mail, post, legenda, porque aqui é para ele não soar como o ChatGPT. Lembra que lá no começo a gente deu a ideia de quem a gente era no Origem MD? Já no Voice MD eu vou apresentar para ele a forma como eu gosto de me apresentar. Por exemplo, eu posso dizer aqui, ó, que o meu tom, ele é mais brincalhão, ele é mais técnico, então é uma mistura diferente da ideia do que a gente apresentou anteriormente. Além disso, também ele vai pegar as estruturas de frase favorita, como a ideia que eu trago aqui de sempre falar. A ideia que eu tenho de falar, por exemplo, beleza, quando eu acabo de falar as coisas, que nada mais é do que um vício linguístico, mas, por exemplo, é o meu jeito de falar, certo? E a grande armadilha aqui, nesse momento que você estiver criando o seu Voice MD, é descrever a voz da sua marca de forma genérica, sem parecer com você. Todos os arquivos aqui você está construindo para que a orquestra funcione do melhor jeito. Então, se em algum momento você escreve de uma forma genérica ou não conseguiu pensar o suficiente para escrever aquele arquivo de uma forma mais complexa ou mais completa, você vai estar causando um certo desgaste, porque todas as vezes você vai precisar ajustar. E já que você vai precisar ajustar, a melhor forma que você pode fazer aqui, na hora de criar, é, por exemplo, você vai chegar lá no seu Claude e vai dizer, ó, crie meu Voice MD a partir de tudo que eu já escrevi até aqui. E depois você vai colar os melhores posts que você tem ou coisas que você já fez. E aí é que tá a grande sacada. Se você não é o tipo de pessoa que costuma utilizar o Claude e você já utilizou o ChatGPT, o Grok, não tem problema. O Claude é uma inteligência artificial que consegue trazer toda a sua inteligência de outros lugares para aqui para dentro do Claude sem problema algum. E é bem simples, você vai nas suas configurações e na parte que você vai trazer os arquivos, você vai colar um prompt lá na inteligência artificial que você costuma utilizar, como o ChatGPT, Grok, ou seja lá o que for, e você vai jogar dentro do seu Claude para que ele possa trazer todas as suas ideias, a forma como você pensa, a forma como você toma a decisão, porque provavelmente quando você trouxer toda a sua inteligência de uma outra IA, ela vai trazer exatamente todo o seu ecossistema e toda a sua forma de pensar, beleza? Como eu já falei pra você, no link da descrição vai ter o prompt e você vai abrir aqui, ó, o Voice MD e vai colar esse prompt aqui, que basicamente ele vai te dizer como você vai criar esse arquivo na ordem e você vai conversar. Então, por exemplo, ó, o passo 1, minere o que você já sabe. Olhe tudo que eu já escrevi nessa conversa, extrai os padrões, tamanho da frase, vocabulário, o que eu evito. Número 2, procure por exemplos de escrita. Número 3, preencha as lacunas com 2 perguntas, só se precisar. E aí você vai conseguir extrair tudo que você precisa para construir o seu Voice MD, que vai ser basicamente uma mistura de tudo que você já utilizou em outras IAs e também todo o sistema de conversa que você já fez aqui dentro do seu Claude. Então agora a gente já passou por 4 arquivos. O Claude MD, que basicamente é o maestro e vai fazer com que toda a casa funcione da forma correta. O Origem MD, que basicamente vai fazer com que o Claude entenda todas as suas experiências e traga a sua forma mais humana para dentro dos textos. O Design MD, que vai construir a forma visual que você vai aparecer para as outras pessoas. O Voice MD, que basicamente é a forma como você escreve, se porta, o seu tom de voz, a forma como você deseja falar para o mundo. E agora a gente entra com um bônus. Se você é o tipo de pessoa que escreve para alguém, se você tem um projeto, um produto ou coisa do tipo, você vai precisar do Audiência MD, que basicamente ele é a língua real de quem você quer alcançar. Então, por exemplo, é a ideia de para quem você fala. Nesse caso é quando a gente está falando com o espectador. Então, para que ele serve? Ele descreve quem você quer alcançar de verdade, ele guarda as dores, os sonhos, as palavras exatas da pessoa que está do outro lado. E também, se você vende ou cria algo, esse arquivo ele vai mudar o seu jogo. Depois que o Claude MD lê o primeiro arquivo, ele já vai entender a forma como ele vai se portar e jogar para o Audiência MD no momento que ele estiver escrevendo um texto, um post, um vídeo, um título, qualquer coisa que ele entenda que vai servir para a sua audiência e não só para você, ele já vai escrever de outra forma, já que ele já entendeu as dores, os desejos, para onde a sua audiência deseja chegar, e esse arquivo ele vem para complementar isso.
ele vem para dar o direcionamento daquilo que você está escrevendo. Então imagine que se a gente está fazendo um post carrossel para vender um curso, por exemplo, vender um site, vender uma mentoria, o Audiência MD ele vai construir e vai remodelar a forma como aquele arquivo foi escrito inicialmente para que ele converse diretamente com a sua audiência. Então o que é que vai dentro? O dia a dia da sua audiência, as frustrações, os medos, os sonhos, as palavras que eles costumam utilizar, o que você oferece para essa pessoa. E a grande armadilha desse projeto aqui é você inventar uma linguagem para o seu público da sua cabeça. E na verdade não é isso que a gente tem que fazer. Aqui no momento que eu coloco para criar, você vai pedir para o Claude te entrevistar e depois pesquisar na web como que a sua audiência se porta. Então lembra daquela ideia que a galera do digital fala de você criar um avatar? Basicamente é como se a gente estivesse criando esse avatar aqui dentro desse Audiência MD, que é a forma como a gente vai escrever para conseguir alcançar exatamente aquela pessoa que a gente imagina. E nesse caso a gente não pode criar uma pessoa fictícia, tendo em vista que a gente precisa atingir de fato aquela pessoa. Então a gente construindo essa entrevista junto ao Claude, a gente consegue chegar em um avatar mais qualificado, um avatar que realmente seja sincronizado com aquilo que a gente passou nos outros 4 arquivos. Para onde a minha audiência deseja ir, quais são as maiores dores, frustrações. Então tudo isso que eu já falei aqui vai construir esse arquivo para que ele fique rico de informações. Passa por essa última etapa do Audiência MD, ele vai construir um arquivo com muito mais direcionamento e com a técnica de venda, entre muitas aspas, mais apurada. Então basicamente são esses 5 arquivos que vai construir a base sólida, o alicerce do seu Claude, para que ele traga mais resultado, com mais qualificação e mais direcionamento, perdendo aquela ideia de ChatGPT genérico, com travessão, emoji, que a gente já sabe. Basicamente você bate o olho naquele texto e já sabe que ele foi construído com a ajuda de uma inteligência artificial. Então se você gostou desse direcionamento que eu apresentei para você, com esses 5 arquivos bem simples e os prompts para você conseguir copiar e fazer o seu Claude trabalhar de uma forma muito melhor, já clica nesse vídeo aqui que eu deixei para você, que você vai aprender agora a criar um exército de inteligência artificial para trabalhar ao seu favor em qualquer projeto que você imaginar. Te vejo lá no próximo vídeo. Valeu!